através do qual pode-se perceber que Ele está aí. Ou seja, é possível que seja até mais para chamar a atenção de nós, chamar a nossa atenção, para chamar a atenção das pessoas, dependendo do contexto. Eu fico assim bem impressionado com o fato de ser ainda uma questão crítica esta. Os irmãos podem ter certeza do que eu vou dizer. Não tem pesquisa científica para provar, mas podem ter certeza. Uns 80% dos que falam em línguas regularmente, sejam de denominações pentecostais históricas ou mais recentes, ou carismáticos, uns 80% que falam línguas não falam línguas como manifestação do Espírito Santo. E isso de fato é assombroso. E por quê? É porque nós somos estranhos, o Espírito Santo é estranho. E em muitos lugares que eu vi forçando as pessoas a falar línguas, indivíduos que desenvolveram uma técnica para ensinar como é que fala em línguas. Você começa assim, vai assim, assim. Gente séria e com boa intenção, não é gente de mau caráter. O mais chocante é isso. Porque se fosse gente de mau caráter, oportunista, aí você vira mais gente séria, honesta. Então, partindo de um princípio, todo crente, todo aquele que é nascido de novo, pode falar línguas. Todo pode, ok. Você quer falar línguas? Quer falar em línguas? Você pode falar. Se você está em Cristo, você pode falar línguas. Então, como é que faz? Eu vou te ensinar a falar em línguas. Chega diante da pessoa assim, olha e começa a repetir. Assim, tal. Vai repetindo. E daqui a pouco você vai repetindo e diz, está falando em línguas. Você pode aprender esse tipo de técnica, mas isso não é manifestação do Espírito. Então eu ainda atribuo que há uns 20% no cenário da igreja atual em todo o mundo que falam em línguas como manifestação do Espírito Santo. Ia ser muito compassivo, não é? Todo filho de Deus deveria falar em línguas? Pode falar em línguas? Deveria, sim. Todo. Então nós temos a manifestação do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E um dos sinais, porque houve vários, um dos sinais é que eles ouviam o que estava sendo dito no grego falado nos dias, que dizem que era um tal de aramaico. Então falavam esta língua, esse dialeto, mas cada pessoa daquela multidão que estava ali ouvia o que estava sendo dito no idioma que não era o seu, ouvia no seu próprio idioma de nascimento. O fenômeno ali não é que as pessoas, a manifestação do Espírito Santo no batismo com o Espírito Santo em Atos 2, não é que a manifestação é que todos começaram a falar em línguas, foi o contrário. Todos começaram a ouvir nas suas próprias línguas de nascimento o que estava sendo dito numa outra língua. Que manifestação incrível, não é? Mas o grande impacto da manifestação ali era o louvor a Deus, que Atos 2 descreve. Todos começaram a louvar a Deus. Era este o grande impacto. O grande sinal foi o tipo de adoração que começou naquele dia, que até então ainda ninguém conhecia, não tinha ocorrido aquele tipo, aquele nível, aquela qualidade, a adoração a Jesus daquela natureza.
Esse foi o sinal mais impactante. Agora, no que respeita às línguas, é que cada um ouvia em sua própria língua nativa. E eles ficaram impactados, espetacularmente impactados, porque isso era um sinal do Espírito Santo, ali, de Yahvé Espírito Santo, no que respeita às línguas. Mas o outro sinal de maior impacto, que segue quando chega no verso 11, diz: todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Era adoração, certamente, a Jesus. Atos 2. Atos, capítulo 4, houve um outro derramamento do Espírito Santo, mas diz que o sinal é que o lugar onde eles estavam estremeceu, tremeu. Esse foi o sinal. Em Atos capítulo 8, houve outro derramamento do Espírito Santo em Samaria. E no caso de Samaria, não há informação de que tenha havido esta manifestação deles falarem em línguas. Atos 8, verso 15: quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Simplesmente isto. E aí, pode-se dizer que eles falaram em línguas. É possível, sim. O fato de não estar registrado que aqueles que creram em Jesus em Samaria, e quando Pedro e João oraram por eles para receber o Espírito Santo, o fato de não estar escrito que falaram em línguas, não significa que não tenham falado. O fato de não estar escrito que eles profetizaram, não está escrito, não significa que não tenham profetizado. Simplesmente não diz isto. Eu sei dos argumentos das mais variadas escolas evangélicas, de maneira de pensar, e diz: aqui está um argumento que não se falou em línguas, porque em Samaria não se falou em línguas. Então você, todos crentes samaritanos, né? Que não se falou em línguas. Só que o fato de não dizer que não falaram em línguas, não é garantia de que não tenham falado. Por outro lado, o segmento que estabelece que o sinal de alguém receber o batismo do Espírito Santo é falar em línguas, é dizer, se nos outros casos falaram em línguas, então aqui também tem que ter falado. Quer dizer, não tem a revelação para nenhum dos dois lados. Simplesmente aqui tem a que está escrita. Mas quando chega em Atos capítulo 11, aí nós temos o registro de como ocorreu para os gentios o batismo especial derramar do Espírito Santo. E aqui tem uma revelação indireta que não está lá no capítulo 2. Quando Pedro teve que justificar e se defender muito por ter entrado em casa de um gentio, perdão. Atos 11:44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu sobre eles, ou seja, todo o grupo lá de Cornélio, é Cornélio mesmo, é? Caiu sobre eles o Espírito Santo. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Eu acho muito interessante essa palavra, caiu. A gente pode orar e dizer: Espírito Santo, cai sobre nós. Eu mesmo, vem, né? Vem sobre eles. Mas o sentido, assim, que os que traduzem a palavra como caiu, é muito interessante, porque é o sentido de impacto. Não é? Caiu sobre eles o Espírito Santo, ou caiu sobre todos os que ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Para estes judeus, crentes, discípulos de Jesus, mas judeus juntos com Pedro, o sinal de que Deus havia rompido a barreira e para a salvação dos gentios seriam no corpo de Cristo, e que o Espírito Santo caiu sobre eles,
A evidência disto é que eles, os judeus, ficaram assistindo, ouvindo-os falar